Então, a questão número 2, quais foram as dificuldades para a implantação do ESD no Rio de Janeiro? As dificuldades foram as seguintes. Eu trabalhava como dirigente de uma casa espírita na zona sul do Rio de Janeiro. E quando eu fui chamado para a direção do departamento de doutrina da USERJ, eu vi que o movimento estava muito ainda convulsionado, muito tenso, devido à questão da fusão da Guanabara do estado do Rio de Janeiro. Então, a chegada do ESD, o Gerson me convidando, eu senti que eu precisava fazer uma estratégia de aproximação dos dirigentes. Na época, fiz muitas visitas ao Norte Fluminense, ao Sul Fluminense, e nós sentávamos com os companheiros e conversávamos. E muitos, não foram poucos, colocaram em questão a fissura que havia na época. E nós dizíamos que nós estávamos acima de tudo aquilo. Nós não estávamos preocupados com questões de hegemonia. Nós queríamos era implantar o ESD, as apostilas da FEB estavam ali. Percebi nas reuniões que precisavam de treinamento, compreender como é que se faz para sair da exposição doutrinária e trabalhar melhor a questão coordenativa de um grupo, estabelecer um estudo em grupo. Então, nós montamos na USERJ uma espécie de um centro de treinamento, que seria hoje chamado de monitores. Então, as pessoas vinham, passavam o dia aprendendo a lidar. E daí saíram várias apostilas que foram remetidas para a Federação Espírita Brasileira, para as outras federativas, onde desenvolvemos os quefazeres fundamentais para esse trabalho. A dificuldade maior estava exatamente na preguiça mental, a dificuldade de ler um texto e saber mais além do que diz a apostila, que ali era um roteiro, como o nome diz, um balizamento. O segundo ponto era essa dificuldade para trabalhar em grupo. Estavam muito ocupados, preocupados e acostumados com exposição doutrinária, ou ficar sentado ouvindo alguém explicando. O terceiro aspecto era como estabelecer na casa espírita o trabalho. Então, nós fizemos nas federativas, chamava-se na época das uniões regionais, reuniões com os líderes, onde pedimos que eles implantassem lá centros de treinamento para que as casas espíritas pudessem participar. Então, fizemos a primeira CERJ, com esse nome foi dado justamente porque era uma confraternização dos espíritas do estado do Rio de Janeiro, onde abordamos esse assunto por esse viés. É claro que as dificuldades no transcorrer do trabalho são naturais de uma novidade. A apostila em si precisava ser uma fonte de consulta e era encarada muitas vezes como sendo o roteiro para usar na hora, sem dar trabalho. Então, nós fizemos todo um trabalho de sensibilização, de conscientização e operacionalização, no sentido de que aquilo fosse uma inspiração e que pudesse ajudar o coordenador a aplicar o ESD.